Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Suri, quero te dar as boas-vindas novamente. Esse é o terceiro vídeo aí da série do workshop Fluxo, Liberte a Sua Comunicação. E esses vídeos eles têm uma sequência, então se você está chegando agora e não assistiu ao primeiro ou ao segundo vídeo, eu sugiro que você aperte o botão do vídeo 1 ou do vídeo 2 e vai lá, assiste a eles, depois volta para assistir a esse aqui, porque assim você vai conseguir aproveitar melhor o conteúdo. Nos vídeos anteriores eu te mostrei como são formadas as nossas crenças, que são as nossas verdades, os nossos pensamentos sobre a gente e sobre o mundo, a nossa comunicação interna. E te mostrei também o quanto é importante a gente mexer nessa comunicação interna para que os resultados da sua comunicação externa sejam potentes, verdadeiros, consistentes e definitivos. E assim você consiga ter mais facilidade para gravar vídeos, lives, stories, para fazer, subir num palco, numa palestra, expressar aí suas emoções, as suas ideias no seu dia a dia, no seu trabalho, com as pessoas próximas a você. Tudo isso, na verdade, é um reflexo dessa nossa comunicação interna. Compartilhei com você também como funciona a nossa mente, para você entender que tudo que a gente foca expande, como é importante a gente tomar cuidado com os pensamentos que a gente escolhe, e também como formar novas trilhas neurais para que pensamentos que me ajudam mais aí no meu dia a dia, na hora de eu me comunicar, para que pensamentos fluam com mais facilidade por essas novas trilhas neurais. E aí você começa a quebrar padrões de comportamentos em relação à sua comunicação e um mundo de infinitas possibilidades se abre aí para você. Medo de falar em público, por exemplo, e entenda público como 200 pessoas numa palestra ou 2 no seu dia a dia, esse tipo de coisa passa a não fazer mais sentido para você. E você passa a dizer sim para uma oportunidade quando ela se abre, para você palestrar, ou uma apresentação aí para você fazer. Você começa a se permitir ser você, expressar aí as suas emoções, seus sentimentos no dia a dia, com as pessoas próximas a você, se expressar com confiança, com leveza, com segurança. Você passa a perceber que um vídeo, uma live, um story é só um meio de permitir, de fazer com que a sua mensagem chegue até o maior número de pessoas possível. E assim você tenha mais clientes, você se sinta mais realizada, mais realizado, mais conectada com você, com a sua verdade, com o seu propósito de vida, com o que você quer, com o que você veio aqui para fazer nesse mundo. Quando muda a sua comunicação interna, você deixa de ver sentido em pensamentos como eu sou incapaz, eu nunca estou pronta, pronto. E aí passa a tirar projetos do papel para andar na direção dos seus sonhos. A sua relação com você muda, a sua autoestima, você passa a ter mais generosidade com você, conquista mais leveza, flexibilidade, passa a querer controlar menos as coisas, escuta mais e passa a se sentir mais conectada, conectado com você, com a sua verdade, com a sua essência e com as outras pessoas também. É como se uma nuvem de fumaça que você criou aí e impede você de se comunicar, de se conectar com as pessoas, simplesmente desaparecesse. E é muito lindo de ver quando isso acontece. E como isso de fato acontece dentro do método do fluxo? Primeiro ponto, eu te ajudo a entender a origem desse bloqueio, o que formou essa nuvem imaginária aí em você. E geralmente está ligado à sua história de vida, a tudo que você viu, viveu, experienciou aí na sua história. Ok, você entendeu aí a origem do seu bloqueio, então num segundo momento você precisa ver sentido em passar a se comunicar de uma outra forma. Então eu te trago clareza sobre o impacto da sua comunicação na sua vida. Um momento extremamente importante, quando você faz uau, meu Deus do céu, olha quanta coisa que eu venho perdendo na minha vida e o tanto que eu posso ganhar se eu me permitir me comunicar de uma outra forma. E aí a gente começa a mudar a sua comunicação interna, a escolher que tipo de pensamentos você quer alimentar sobre você. E quando você permite isso, algo muito especial acontece, que é você passar a agir de acordo com esses novos pensamentos. Estou falando aqui que a gente vai treinar a sua mente. Ela pode e deve ser treinada. Então você passa a ter novos resultados e eles alimentam novos comportamentos. Então você entra num ciclo de uma nova forma de se comunicar.
Outro ponto fundamental que eu trabalho é a sua autoestima, a sua autoimagem. Como você se vê está diretamente ligada à forma que você se comunica. Eu faço você reconhecer as qualidades e as habilidades que você tem. Porque se você não faz esse movimento de reconhecimento delas, você não usa elas. É como se você andasse com uma bolsa vazia, sabe? Se você não sabe o que tem ali dentro, como você vai utilizar os itens que tem ali na sua bolsa? E essa autoimagem, essa autoestima é absolutamente construível. Eu lembro que 2 anos e meio atrás, quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento, caiu a ficha para mim de que a minha autoestima não era tão boa assim, sabe? E aí é como se a gente fosse juntando pecinhas de um quebra-cabeça. Opa, coloca uma pecinha aqui, uma pecinha ali, isso também faz parte de mim, e a gente faz esse trabalho aí ao longo do fluxo. Nessa mudança da sua forma de se comunicar, um outro ponto super importante é você entender comunicação como serviço, como propósito, porque pensamentos como, ai meu Deus do céu, e se eu errar, e se eu não agradar, e se as coisas não saírem exatamente como eu imagino, isso tudo na verdade é sobre você, sobre as suas questões, sobre o seu ego. Aí quando você começa a entender que quando você está gravando um vídeo aqui, ou você sobe num palco, ou no dia a dia com as pessoas em geral, você está ali a serviço, o mais importante é a mensagem que você está entregando. Todo esse tipo de pensamento, será que eu estou agradando? E se eu errar? Isso tudo perde sentido, começa a enfraquecer, sabe? Com tudo isso, a sua comunicação passa a ter uma outra qualidade. E aí você se permite enxergar as pessoas, se conectar de uma forma muito mais verdadeira com elas, seja num vídeo, numa palestra sua, e também você passa a deixar que elas te enxerguem, porque comunicação é uma via de mão dupla. Eu enxergo e deixo você me enxergar. E é aí que nasce um canal de comunicação muito mais verdadeiro e potente. Isso para o vídeo faz uma diferença enorme. Vou fazer aqui um olhar que não estou enxergando, tá? Imagina, posso estar aqui falando com você e percebe como é sutil, mas faz uma diferença enorme. Agora eu vou intencionar que eu quero enxergar você aí do outro lado da câmera. Olha como é diferente. Percebe? É uma outra conexão que eu desenvolvo com você. Isso é uma intenção, é uma permissão que eu posso e devo dar. Numa palestra, isso gera uma conexão enorme com a sua plateia. Claro que você não vai conseguir fazer essa intenção com todo mundo, mas se você mantiver ela para o maior número de pessoas possível, as pessoas vão se sentir enxergadas e conectadas com você. Eu vejo muito palestrante aí que tem esse olhar que só passa pelas pessoas e não se conecta de verdade com elas. É uma outra qualidade. Entende como as coisas vão se juntando? Você se desbloqueia, se liberta, muda a sua comunicação interna, se conecta, se apropria do seu propósito de vida, você se permite enxergar as pessoas, se deixa enxergar por elas, começa a escutar um pouco mais, entendendo que comunicação não é só falar. É muito ampla a abordagem da comunicação. Muita gente acha que comunicação é só falar. É um baita erro. A comunicação, na verdade, ela começa no silêncio. Ela é um silêncio que vai ser preenchido por uma fala. E aí, ela a partir da fala, eu escuto, eu falo para você, e aí você me escuta, e aí você fala, e eu escuto o que você está falando, e assim a gente vai construindo um diálogo. É como se fosse uma dança, eu vejo a comunicação. Sabe, eu recebo de você e eu te devolvo. Eu recebo e eu te devolvo. Assim a gente vai construindo. Imagina se você começar a ver dessa forma a comunicação no seu dia a dia. A diferença que pode fazer aí para a sua vida. E aí, além disso, chega uma hora que a gente tem que embalar o seu conteúdo, certo? Então, eu ensino você também técnicas, a parte mais técnica de oratória mesmo, que é como montar uma apresentação, erros que você deve evitar, alguns recursos para deixar a sua palestra mais dinâmica. Então é um pacote, digamos assim, bastante completo. Então a oportunidade que eu vou te apresentar na próxima segunda-feira é a possibilidade
de você se desenvolver a partir desse meu método, que já transformou a vida aí de mais de 500 pessoas. E talvez você esteja se perguntando, será que vai funcionar para mim? Olha, eu te garanto que pelas minhas turmas já passaram pessoas com os mais variados tipos de dificuldades. Quem morria de medo do palco, quem travava ou se criticava excessivamente aí na hora de fazer um vídeo, uma live, um story. Quem não tinha coragem de expressar suas ideias, suas emoções no dia a dia em geral. Gente tímida, insegura, que se isolava. Gente que estava cheia de projetos engavetados porque não via valor no que tinha para comunicar, não se achava pronta, pronto, ou que se comparava demais. Os mais variados tipos de desafios. E de verdade, eu não estaria aqui dando a minha cara a tapa, eu não teria deixado para trás 10 anos de uma carreira super próspera e sólida na televisão se eu não acreditasse, se eu não tivesse segurança do meu método e da transformação que ele vem trazendo aí na vida de tanta gente. Quer ver? Vou te mostrar algumas dessas pessoas. Se você é igual eu era antigamente, você tem medo de falar em público, você se sente segura, você tem medo do julgamento, você tem vergonha. E aí você jamais faria um vídeo assim, olha, no meio da rua, numa praia, no interior do Rio, aqui é Cabo Frio. E eu tô falando isso pra você porque eu fiz o curso com o Felipe e o curso Fluxo foi maravilhoso. Nesse curso eu entendi as minhas crenças, os meus medos, o medo do julgamento. Eu entendi por que eu bloqueava, por que eu travava. E agora eu não travo mais. Então, se você quer fazer um curso legal de comunicação, vem pro Fluxo. Você vai gostar. Eu acho que a maior dificuldade hoje vai ser falar tantas coisas boas em pouquíssimo tempo sobre o Fluxo. Eu fiz parte da primeira turma online com o Felipe Suri e foi incrível, foi libertador, foi um divisor de águas para mim. Eu não fazia ideia que eu tinha tantos bloqueios na área da comunicação. E o Felipe conseguiu fazer com que eu enxergasse isso e, consequentemente, eu libertasse isso. E para mim é tão gratificante porque fez, inclusive, eu tirar alguns projetos da gaveta que estavam ali há anos guardados. Eles não iam para frente por minha culpa mesmo e eu não enxergava isso. Então eu queria agradecer demais ao Felipe, porque ele me fez enxergar isso, ele me libertou, inclusive na comunicação aqui, eu me mostrando para os outros, com os meus familiares, com os meus amigos e com tudo. Obrigada, tá, Felipe? Legal, né? E se você quer ter esse mesmo tipo de conquista, na próxima segunda-feira eu vou abrir essa oportunidade para você também, às 9 horas da manhã em ponto. Num novo vídeo, quando eu vou anunciar a abertura das inscrições para a próxima turma do Fluxo Online. E um detalhe, as vagas elas são limitadas. Por quê? Para preservar a qualidade e a potência do processo. Porque uma parte das aulas é ao vivo, então precisa ter, sabe, um pouco mais de troca entre a gente. É por isso que o número de vagas é limitada. A gente já sabe que tem muita gente interessada em fazer o fluxo, tenho recebido muitos e-mails, mensagens pelo WhatsApp, no inbox, no meu Instagram. Então, de verdade, tudo indica que as vagas elas vão esgotar antes do prazo. Então, eu só posso de verdade abrir na segunda-feira, às 9 horas da manhã, então coloca aí um lembrete na sua agenda, um aviso na sua geladeira para você não ficar de fora dessa oportunidade. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele pode ser útil para alguém, comenta, compartilha e fica atento ao seu e-mail para garantir que você não vai ficar de fora do Fluxo, o meu método. Entra no grupo do WhatsApp pelo botão e a gente se vê na segunda-feira, às 9 horas da manhã, no lançamento oficial do Fluxo Online. Então até lá, um beijo e fica com Deus.